abençoe na noite de hoje, que possamos estar conectados com o ambiente da casa de oração, com o nosso Mestre, que tanto nos ensina através do Evangelho. Pai de amor e bondade, Criador dos mundos, majestade divina, nosso Pai eterno, mais uma vez estamos aqui diante de Ti, buscando compreensão no processo reencarnatório, no nosso processo educativo, de conhecimento e melhoria. Obrigado, Pai, por mais essa chance de nos reunirmos em nome de Jesus para os estudos e para a nossa melhoria e evolução. Que a sua misericórdia, ó Pai, alcance todos nós e que possamos pouco a pouco deixarmos para trás o homem velho que habita em nós, quebrando as correntes dos vícios, dos males, fazendo das aflições degraus de superação e crescimento. Ó Pai de grandeza e de bondade, derrama seu amor sobre todos os seus filhos que sofrem, quebrando a corrente do ódio, quebrando a corrente da avareza, quebrando a corrente dos ciúmes, da inveja, da vingança, do mau olhar e do rancor e da revolta pela vida, e colocando em nossos corações o sentimento de gratidão e de amor pela chance que o Senhor nos oferece de caminharmos os passos de Jesus Cristo. Ó glória do seu amor, Pai, contamine os corações dos incrédulos, dos políticos, dos líderes, e abençoe a todos nas decisões, que as suas bênçãos possam ser estendidas aos presídios, aos orfanatos, aos moradores de ruas, aos drogados, às famílias desestruturadas, onde houver um pai desempregado, uma criança com fome, o seu amor possa estar presente. E nós, ao sairmos daqui, contaminados pela doutrina espírita, levarmos para fora o nosso amor, espalhando luz lá fora, porque lá, Pai, é a nossa verdadeira religião, no nosso dia a dia, o contato com o semelhante. Pedimos com muito amor e carinho a proteção do nosso irmão, o Antônio Balista, que veio nos prestigiar com seus ensinamentos. Que o seu anjo guardião possa te envolver e as palavras possam abrir as nossas mentes do conhecimento e nos fortalecer. Em nome de Deus e Jesus, iniciamos a primeira parte dos trabalhos da noite, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Nosso irmão Antônio, conhecido por todos. Seja bem-vindo. Prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros neste ideal espírita, esse momento divino da prece inicial do nosso irmão, não podemos negar, já preparou um pouco a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, e também que toda essa paz, que toda essa serenidade, e que as bênçãos do Mestre Jesus possam continuar reinando, pairando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é um convite que fazemos, que a partir deste momento todos nós possamos ser assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível,
Tudo ali com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza também que de pouquinho em pouquinho começa a despertar dentro de mim, começa a despertar dentro de você, começa a despertar dentro de todos nós um desejo imenso de começarmos a fazer alguma coisa pelo nosso próximo, servir o nosso semelhante. E quando nós fazemos esse comentário de que devemos despertar para começar a servir o nosso próximo, seria muito interessante e também muito importante que nesse momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares. Na maioria das vezes é lá que nós temos uma pessoa extremamente necessitada de um pouco mais de apoio, de carinho, de afeto, de compreensão, de amor, mais próximo de nós. Às vezes pode ser um dos nossos familiares. Chico dizia que a família é o maior patrimônio que temos na nossa vida. Chico também dizia que é dever, é obrigação principal de toda entidade religiosa, independente da crença, que é de levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo, de uma forma bem simples possível. Então é isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus, bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação. Isso mesmo, com palavras de fácil assimilação. Para ver se com um pouquinho mais de esforço. Nós também temos que confessar, hein? Estamos precisando desse um pouquinho mais de esforço. Quem sabe um pouquinho mais? Um pouquinho mais nós podemos fazer o que temos enorme dificuldade. Muita dificuldade nós temos, que é o de realmente vivenciar, praticar esses ensinamentos do Cristo na nossa vida, na nossa família, ali no nosso trabalho e muitas vezes também nas comunidades que nós costumamos frequentar, tipo semelhante a esta que estamos aqui hoje. Seguindo essa recomendação do Chico Xavier, nós vamos hoje até o Evangelho de Mateus 14:17. A fé do tamanho de um grão de mostarda remove uma montanha de lugar. Muito bem explicado por Allan Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. No atual momento, na atual circunstância que nós estamos vivendo, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não esteja também passando por algum determinado tipo de dificuldade, de problema, de obstáculo, um diferente do outro, mas a maioria das pessoas estão na atualidade que nós estamos vivendo, enfrentando algum tipo de dificuldade e não estão achando um caminho, um meio, uma solução para resolver o problema, e isso vai dando continuidade na dor e no sofrimento, pendendo muitas vezes pela busca da medicina, exageradamente, e pela busca também dos remédios nas farmácias, exageradamente, e sendo que muitas vezes as causas dessas doenças não estão no corpo físico. Quando a doença está no corpo físico, uma somatória de apenas 10 a 15% somente, 80, 85% das nossas doenças estão na alma. Quando as nossas doenças estão no corpo físico, você tem uma hérnia, a medicina evoluiu tanto, você vai lá, se opera, daí 30 dias está jogando bola. Quando você tem uma artéria entupida, você vai lá também opera, evoluiu muito a medicina, daí 15 dias você está trabalhando. Mais medo, tristeza, depressão. Você opera da depressão? Opera da ansiedade, opera do estresse, opera da insônia, opera, dor de cabeça, quando não é uma causa de tumor no cérebro da cabeça. Então essas doenças estão todas na nossa alma, no nosso espírito. E o tema da palestra de hoje, a fé, o poder da fé, a fé remove montanha, talvez possa fazer com que nós possamos despertar um pouco para fortalecer a nossa alma, o nosso espírito.
fortalecendo o nosso espírito, nós temos mais força, mais competência, mais energia, mais vontade, mais determinação para enfrentar as nossas dificuldades, resolver os problemas e voltarmos novamente ao clima de alegria, de paz e de felicidade. Mas para que possamos entender essa passagem do Evangelho, essa passagem do Evangelho de Mateus, nós temos que dividir em 3 partes, porque naqueles tempos Jesus falava no antigo aramaico, era um sentido muito figurativo, eram várias etnias, várias tribos, pessoas de localidades diferentes. Jesus tinha enorme dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele estava dizendo, como temos até hoje. E depois nós vamos em 2 obras de Kardec e 2 de Chico Xavier. Eu acredito que não precisamos mais do que isso na noite de hoje. Jesus, Kardec e Chico Xavier. Eu acredito que está de bom tamanho. Vamos lá então? Ano 30 da era cristã. Jesus deixa a aldeia de Nazaré, deixa também sua mãe, Maria de Nazaré, e vai para uma região muito bonita, que se chama Galileia. Naqueles tempos eram 5 vilas, povoados, de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se deu bem em Cafarnaum, conhece André, conhece Pedro, sobe um pouco mais do lado, se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos, Tiago e João. João ainda menino, 21 anos. Formada a primeira equipe de Jesus, seriam 12, esses 4 mais presentes no início. Jesus começou a pernoitar na casa de Pedro, a sogra de Pedro. E Jesus tinha um hábito de 2 ou 3 vezes por semana. Ele se levantava bem de madrugada e se dirigia até uma montanha que tem ao norte do lago. Ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo e se elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, a montanha é um local de muita paz, a montanha é um local de muita energia, a montanha é um local muito procurada pelos bons espíritos. Aliás, desse hábito do Cristo, tem ali na biblioteca várias obras em que eles também nos convidam a fazer o mesmo que Jesus fazia, para que tivéssemos esse mesmo hábito. Ou seja, nós deveríamos todo dia, quando acordamos, mas tem que ser no momento que acorda, não importa o local, pode ser na penumbra do quarto, na sacada do apartamento ou no fundo do quintal, o local não importa, mas nós deveríamos dedicar de 1 a 3 minutos para fazer uma oração. A oração vem da palavra coração. Nós deveríamos penetrar nossa alma, nosso espírito e começar a trabalhar essa parte da iodocina, que é o hormônio da paz, da alegria, da felicidade. Começar a olhar no espelho, desejar um excelente dia. Nós devemos começar a desejar para nós um bom relacionamento com todos os familiares, com a esposa, com o marido, com os filhos. Nós deveríamos olhar no espelho para dentro de nós, penetrarmos a nossa alma e dizer que vai ser um dia de muita energia, que nós vamos ter muita força, nós vamos ser muito bem sucedidos na nossa atividade de trabalho. Se ontem nós vendemos 2, hoje nós vamos vender 3, 4, 5. Essa força, essa energia, esses pensamentos positivos, esses sentimentos altíssimos de energia, eles começam a penetrar nossa alma, nosso espírito e nos fortalecem, dando força para ter realmente um dia de muita paz, de muita alegria, um dia maravilhoso. Dizem eles, os autores do livro lá, que quem conseguir fazer isso pelo prazo de 6 meses seguidos, começa a perceber na sua existência, na sua vida, uma melhora acentuada de paz, de alegria, de sucesso e de felicidade. Quando Jesus retorna da montanha em direção à casa de Pedro, ele percebe que em frente à casa tem um bom grupo de pessoas e Jesus começa a fazer a exposição dos seus ensinamentos. Nisso chega um senhor
trazendo a seu lado um menino, um adolescente, aparentando mais ou menos de 13 para 14 anos. E aquele senhor chega até Jesus e diz assim: mestre, cure meu filho. Meu filho anda dando cabeçada na parede, às vezes se joga no chão. Meu filho está num estado lunático e eu não sei o que fazer com ele. Cure o menino. Estado lunático nada mais é do que aquele menino completamente influenciado, envolvido pelas entidades inferiores do plano espiritual. Nós também, quando deixamos baixar demais a nossa energia, quando nossos sentimentos pendem estritamente pelo lado negativo, nós também começamos a baixar, tem queda de energia, nós também começamos a ter pensamentos negativos e começamos a sofrer essas influências também dos espíritos inferiores do plano espiritual. Ora, se hoje tem algumas casas espíritas que têm um trabalho mediúnico e tem bons médios que trabalham doutrinando os espíritos que influenciam essas pessoas, se hoje, no atual tempo que nós vivemos, tem pessoas capacitadas, bem preparadas para efetuar esse trabalho de doutrinação de espíritos inferiores nas pessoas, imagine isso para Jesus. O Cristo tinha um nível espiritual muito elevado. Jesus não teve trabalho nenhum, mamão com açúcar, café com leite. Em poucos minutos ele doutrinou os espíritos que influenciavam aquele garoto. O menino se levanta alegre, feliz, sorridente, abraça o pai, alegre, feliz, sorridente. Os dois se ajoelham, agradecem a Jesus e vão embora, felizes da vida. Consta isso como, no Evangelho do Cristo, como um milagre, a cura do menino obsidiado. Jesus olha para os seus 3 discípulos, o João, o Tiago e o Pedro, olha para os 3 e fala assim: olha, conheço esse senhor, ele esteve comigo uns dias atrás, mas o menino não estava presente. Ele disse para mim que tinha um filho que não estava passando bem. Eu pedi a vocês 3 para irem até a casa desse garoto. Vocês foram? E os apóstolos unissono responderam: nós fomos, mestre. Estivemos lá, conversamos com o pai, com a mãe, com o menino, demos os passes, fizemos umas orações, umas rezas. Queremos saber de ti. Nós em 3 não conseguimos curar o menino. Você somente conseguiu? Explica como é que você fez. E nós deixamos de fazer. Jesus respondeu com poucas palavras: fracos na fé, não tivestes fé. Se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderiam até remover uma montanha de lugar. Essa é a passagem do Evangelho. Esse é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto, está feita a palestra. Nós só precisamos ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que se move até uma montanha de lugar. Vamos traduzir? Vamos lá. A palavra fé quer dizer crer, acreditar, quer dizer compromisso, fidelidade. Poxa vida, eu estou precisando comprar um carro, mas o meu salário está tudo envolvido no aluguel, na alimentação, não está me sobrando nada. Ora, arruma um serviço, trabalha mais 2 horas por dia, 3 todo dia. Isso não mata ninguém não até 55 anos. Assume esse compromisso com você. Cria um compromisso, a fidelidade, vai lá trabalhar. Faz o financiamento, daí 5 anos, você compra o teu carro, você paga. Quantas pessoas já acreditaram na possibilidade de comprar uma casa financiada em 25 anos? Já quitaram a casa, é um patrimônio deles. Compromisso, fidelidade, a fé quer dizer crer. Eu acredito naquilo que eu desejo. Eu assumo um compromisso comigo mesmo, não com os outros. E consegue. Então fé quer dizer crer nas minhas possibilidades, na minha força, no meu interior. Assumo o compromisso e eu posso conseguir. A fé é do tamanho de um grão de mostarda. Olha bem, hein? Olha bem. Nós temos dificuldade de amar o próximo. Temos dificuldade. A passagem do Evangelho da semana passada, nós temos facilidade de ver cisco nos olhos dos outros, sem perceber a trave que existe no nosso olho.
Quer dizer, nós temos facilidade de ver defeito dos outros, como se nós fôssemos um Chico Xavier, fôssemos perfeitos. Então nós temos dificuldade, temos que confessar, dificuldade de amar o próximo. Nós temos dificuldade também de exercer a calma e a paciência. Que beleza, hein? Numa fila de supermercado, no caixa eletrônico do banco, quantas e quantas vezes tem pessoas extremamente necessitadas, com pressa, precisando, e nós não cedemos o lugar. Que coisa! Nós temos dificuldade de perdoar. Jesus dizia assim: olha, se alguém lhe der um esbofeteado com a face direita, oferece a esquerda. Quem de nós vamos fazer isso? Jesus dizia que nós deveríamos manter numa sequência direta o nosso pensamento extremamente positivo, sem puxar para o lado do mal, do negativo. Às vezes nós ficamos com uma preocupação, sentimento negativo, fazendo parte da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso sentimento o dia inteiro. Às vezes vamos dormir com a preocupação, às vezes precisamos tomar comprimido, remédio, calmante, por causa da insônia. Às vezes amanhecemos no outro dia, não sabemos expulsar o pensamento negativo da nossa mente. Depois de dar um cutucão, um coice, um chute, para lá, não deixar fazer parte da nossa existência. Então nós temos dificuldade de amar o próximo, temos dificuldade de perdoar, temos dificuldade de exercer a paciência, manter o pensamento positivo, e temos essa dificuldade também de manter, fazer uso da nossa fé. Por isso que Jesus pediu assim, do tamanho de um grão de mostarda. Ele percebeu, ele sentia, tinha uma visão espiritual muito acentuada. Passado quase 2000 anos, nós ainda não conseguimos colocar em prática esses ensinamentos do Cristo. Nós temos dificuldade, por isso que ele não pediu muita fé. Porque mostarda é um grãozinho pequeno, semelhante à pimenta do reino. Então Jesus não pediu muito. Um pouquinho só de fé, você remove uma montanha de lugar. Epa! Então se sairmos daqui um pouco mais fortalecidos hoje, nós vamos ali em São Carlos, ou na capital São Paulo, que tem uma montanha que divide com o litoral, um pouquinho mais de fé, mais fortalecido, se sairmos daqui hoje, nós vamos lá e empurramos uma montanha de lugar? Seria isso que Jesus quis dizer? Não, tem que traduzir. Quando nós conseguirmos fortalecer um pouco mais o nosso espírito, a nossa alma, nós temos condições melhores de trabalhar as nossas dificuldades. Montanha quer dizer dificuldades, problemas, adversidades, dores, sofrimento e doenças. E isso até hoje não tem uma pessoa que não tenha um determinado tipo de problema. Se você for na questão 920 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: é possível a plena felicidade no planeta que nós vivemos, Terra? Os imortais respondem: não, não, não. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. E a nossa felicidade vai ser relativa ao esforço que fizermos para conquistá-la. Aí você pergunta assim, eu estou me perguntando também, tudo bem, se eu tiver um pouquinho de fé, eu trabalho melhor as minhas dificuldades, o que está acontecendo comigo? Por que eu não estou usando? É que aí que está, para fazermos uso, Allan Kardec fala aqui no capítulo 19, que a fé se divide em três. Uma é fé cega, essa nós temos que descartar, por completo, fé cega. Se você, qualquer hora que você está no teu celular, você vê uma mensagem que você não sabe se é verdadeira, não passa para frente, não. Fé cega. Você está passando algo que você não sabe se é verdadeiro. Pastor Jim Jones, nas Guianas Francesas, em 1977, ele tinha vários seguidores, mas muitos, milhares de seguidores. Um dia ele ocupou a tribuna aqui e falou assim: vocês querem ser felizes? Querem alcançar a felicidade? Um plano superior? Tome veneno. 777 pessoas tomaram veneno. Foi o maior suicídio da história. Isso é fé cega. O que você vai fazer acreditar numa situação dessa? Até que fala muito bem aqui no capítulo 19. Fé cega. A outra que ele fala é a fé inata. O indivíduo nasce com ela. E tem alguns que tudo que eles querem, eles fazem, conseguem. Impressionante. São poucos, mas também nasce também. E a maioria de nós que estamos nisso daí é a fé raciocinada.
é aquela que está dentro de nós, essa força, essa energia, mas nós precisamos desenvolver ela. Como que desenvolve? Vamos ver. Nós temos dois caminhos. Primeiro, acreditar em Deus. Segundo, acreditar em nós mesmos. Esse é o caminho. Mas acreditar em Deus, aí que está. A maioria de nós não somos de berço espírita. Portanto, se não somos de berço espírita, nós ainda temos uma mítica, um raciocínio, um pensamento de que Deus é um velhinho muito bem vestido, de roupa branca, de cabelo branco, de barba branca, com um cajado na mão, sentadinho no ponto do universo, olhando quem vai para o céu e quem vai para o inferno. A maioria de nós ainda fala assim: quem é Deus? Vai com Deus, que Deus te proteja, que Deus te abençoe, Deus resolve o seu problema. Quando nós usamos o pronome pessoal, você que fez o primário, fez o ginasial, fez um curso superior, ou 2 cursos superiores, você sabe que a matéria português queria um pronome pessoal. Quando nós usamos essa questão, quem é Deus? Olha, a própria resposta já sugere o nome próprio. Quem é Deus? O João, José ou Antônio? Não, aí que está. Deus não é uma pessoa, Deus não é um homem, Deus não é um mágico, Deus não é um santo. Allan Kardec, mas com muita inteligência, com muita sabedoria, na questão 1, hein? 1 do Livro dos Espíritos, não sei porque ele escolheu a 1, não sei não, mas de 2018 ou 2019, de acordo com a obra, na de número 1, Kardec não usa o pronome pessoal quem, ele usa o pronome relativo. Que é Deus? Olha a pergunta, que é Deus? A pergunta com inteligência, os imortais respondem com sabedoria. Inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, um poder criador, uma força, uma energia. Aí você pergunta assim: inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas? Se você está perguntando, questionando, eu também estou. Kardec também questionou. Tem uma explicação mais simples, mais fácil. E os imortais, na questão 4, eles respondem com mais facilidade, com mais assim, uma explanação mais simples. Eles dizem assim: olha, você é Deus. Deus está presente na sua vida, no seu dia a dia, nos seus movimentos, em tudo que você faz. Você pode ver Deus em tudo que não foi feito pela mão do homem. Está aí na sua vida, na sua existência, no seu dia a dia. Deus presente em tudo que não foi feito pela mão do homem. Divaldo Franco tem uma palestra, que é Deus, e ele cita 10 situações em que nós podemos perceber a presença de Deus na nossa vida, na nossa existência, dentro de nós, no nosso dia a dia. Mas por uma questão de tempo, ficamos com 2. Então vamos lá. Esse prédio, primeiramente, para ele ser construído, passou por um escritório de engenharia, fazer um projeto, mão do homem. Foi para a prefeitura para autorizar, mão do homem. Veio uma equipe fazer a terraplanagem, homem. Vieram os pedreiros, os eletricistas, encanadores, pintores, mão do homem. Essa mesa, essas cadeiras, os carros ali fora, tudo construído pela mão do homem. Tem que não negar isso. Mas, em volta do planeta Terra, tem uma camada de oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. Vai daqui até 13 quilômetros, vai diminuindo, reduzindo e acaba em 30. Essa camada de oxigênio e hidrogênio está em volta do planeta Terra inteirinho. Ela é responsável por toda a vida existente no nosso planeta, na Terra. A pergunta que se faz é o seguinte: e outra coisa, hein? Nesse momento, essa presença divina está fazendo parte da nossa existência, hein? Olha para você, para mim, nós estamos inspirando o oxigênio e expirando o gás carbônico, hein? Olha a presença dessa inteligência suprema na nossa vida, hein? No nosso corpo físico. Impressionante. A pergunta que se faz é o seguinte: isso aqui tudo construído pela mão do homem, quem é que botou essa camada de oxigênio em volta do planeta Terra? Alguém tem um nome? Tem? Quem tem? Fácil.
Pega o celular, vai no Google aí, ou chega em casa com o computador. Será que tem a resposta lá no Google? Isso é coisa de uma inteligência suprema. Olha a presença de Deus na nossa vida. É uma causa primária, uma força, um poder criador. Ali, na divisa do Brasil com o Paraguai, cidade do Leste, com Foz do Iguaçu, tem a usina de Itaipu. Deve ser a segunda ou a terceira maior do mundo. É uma monstruosidade. Se um dia você for em Foz do Iguaçu, vai lá visitar a usina de Itaipu. Tem um salão assim que tem todas as fotos e todas as informações do dia que começou a ser construído. Tem até as informações da quantidade de cimento, concreto que foi usado na obra, a quantidade de trabalhadores que trabalharam, até a quantidade de trabalhadores que desencarnaram. É uma monstruosidade. Mão do homem, não tem como negar. Foi feito pela mão do homem. Mas aqui no centro do planeta Terra, nós temos um eixo imaginário. Esse eixo imaginário ele é responsável pelo movimento de rotação do planeta Terra. Ou seja, todo dia o planeta gira em torno dele mesmo, em 24 horas, precisa, sem nunca ter atrasado, 1/1000 de segundo em toda a história da humanidade. Nesse momento, os nossos irmãos japoneses estão, o dia está amanhecendo lá para ele, é sol, nós do lado de cá, estamos do lado da noite. A pergunta que se faz é o seguinte: quem é que colocou esse eixo imaginário no centro da Terra para ter esse movimento de rotação? Porque se não tivesse esse eixo, se desse um tranco agora, eles ficariam só do lado do dia e nós somente do lado da noite. Em 6 meses, não haveria mais nenhuma vida existente no planeta Terra. 6 meses. Olha, presente também na nossa vida, na nossa existência. Então, quando lá em Cafarnaum, os sacerdotes, uma inveja danada do Cristo, que ele começava a crescer de uma maneira espiritual, eles chegaram até Jesus e perguntaram assim: qual o mandamento, o ensinamento mais importante? Jesus disse assim: o principal, o mais importante é: ame a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua inteligência e do fundo do seu coração. Aí a pergunta que se faz, hein? Ame a Deus. Jesus está dizendo assim para nós começar a gostar mais de nós, para nós nos cuidarmos mais de nós, para nós nos vigiarmos. Essa presença divina está toda dentro de nós. Aí você pergunta assim, fala: puxa vida, mas se existe essa força, essa energia. O Salmo 82 diz assim: vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu fiz e tudo o que eu faço e ainda por acréscimo. Olha, vós sois deuses e podereis fazer tudo o que eu fiz, que eu faço e ainda por acréscimo. Então essa força, essa energia faz parte da nossa vida e está presente em nós. Aí você está perguntando também: mas por que eu não estou usando? Tenho sonho, tenho projeto, tenho algo que eu quero realizar na minha vida, porque eu não tomo a decisão de ir em frente, de lutar, de ver um caminho, de ver uma luz. Então, eu tenho algo que está me causando dor e sofrimento, por que eu não busco uma alternativa? Por que eu não busco uma maneira de descobrir o sintoma que está me dando ansiedade, que está me dando depressão, que está me dando medo, que está me dando insônia, que está me dando dor de cabeça? Se isso está na minha alma, no meu espírito, eu não nasci com isso. Nasceu com insônia? Nasceu com depressão? Por que eu não busco? Por que eu não uso esse poder, essa força, essa energia? Vamos entender? Vamos lá. Evangelho de Mateus e Lucas também, e João. Os 3 falam da parábola dos talentos. Vamos ver o que é a parábola dos talentos, contada por Jesus? Conta Jesus que um rico fazendeiro, dono de uma propriedade enorme, tinha muitos funcionários. Como ele tinha muitos funcionários, geralmente tem 2 ou 3 ou 4 para administrar os outros funcionários. Então ele chamou os 3 mais importantes, que ele tinha mais confiança, que dirigia tudo para ele. Chamou os 3 e falou assim: olha, vocês sabem que eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, agora eu vou curtir um pouco a vida, eu vou ficar fora dos tempos, vou deixar para vocês 3 tomarem conta da minha propriedade. Vocês cuidam? Cuidamos, mestre, pode ficar sossegado. Bom, ótimo, como vocês são de confiança, eu vou premiar vocês. Você
5 talentos. Você, 2 talentos. Você, 1 talento. É um prêmio que eu estou dando para vocês. Faça o que bem entender. Talento hoje, na atual época que nós vivemos, é um dom trazido dentro de nós. Você pode ter talento para ser uma boa costureira ou uma boa psicóloga. Como você pode ter talento para ser um bom eletricista ou um bom advogado. Talento é um dom trazido dentro de nós. Tem que desenvolver. Naqueles tempos, talento era denário. Denário era dinheiro. Eu não sei quanto custa 1 quilo de ouro, mas talento era muito dinheiro. Um talento valia na época 52 quilos de ouro. Não seria pouco não, hein? Não sei quanto custa 1 quilo de ouro, mas não é pouco. Então era muito. Ele pegou, foi, viajou, curtiu, ficou 6 meses fora, retornou e chamou os 3 de volta. Falou: vem cá vocês 3, cuidaram da minha propriedade. Cuidando, mestre, do jeito que você deixou, nós trabalhamos certinho como vinha trabalhando. Pode ficar tranquilo, está tudo bem. Ele olhou para o primeiro e falou assim: olha, não quero fiscalizar não, hein, mas por curiosidade, eu fiz uma premiação para você, você poderia contar o que você fez com isso? Ele falou: olha, quero agradecer ao senhor. Cheguei em casa, reuni meus 2 irmãos, nós compramos uma propriedade, umas terras, e nós plantamos, estamos colhendo tanto que eu fiquei rico. Com pouco tempo eu já tenho muitos talentos, estou bem de situação. Ele olhou e falou: bom servidor, fica comigo. Olhou para o outro e falou: e você? Falou: fiz a mesma coisa, cheguei em casa, eu reuni meus familiares, eles compraram umas ovelhas, duplicou, triplicou, quadruplicou, quintuplicou. Também estou numa situação financeira muito boa, estou devolvendo para o Senhor o que deu e ainda por acréscimo. E você? O outro falou: eu também cheguei em casa, reuni meus familiares, aí nós estudamos, conversamos, mas ficamos preocupados, porque para montar um negócio, o negócio pode dar um bom resultado, pode dar um péssimo resultado. E se nós montássemos um negócio e tivéssemos um péssimo resultado, nós iríamos ter prejuízo, perder esse talento que o Senhor deu para nós, ainda teríamos que pôr talento, dinheiro, denário do nosso bolso ainda para compensar. Nós ficamos com medo de montar um negócio, ficamos com medo. Então, fiquei com tanto medo que eu até enterrei o talento no chão, de medo do ladrão me roubar. Estou devolvendo do jeito que o Senhor me deu. Mau funcionário, mau servidor, está fora. Você percebe que o talento está dentro de todos nós? Os dons todos nós temos, nascemos com isso, mas nós temos que ir desenvolvendo. Às vezes um está com 2 talentos, às vezes um está com 4, às vezes um está usando 6, às vezes um está usando 8, às vezes o outro está usando tudo que tem. Cada um de nós estamos usando uma determinada quantidade, mas todos nós temos esse talento, esse dom, essa força, essa energia. Está dentro de nós. Amador Aguiar trabalhava na roça com o pai dele. Na roça, ele falou: papai, eu não quero ficar aqui na roça não, vou para uma carpintaria. Foi numa carpintaria, deu um problema lá, perdeu o dedo, falou: o quê? Também não quero ficar aqui não. Foi trabalhar num banco de auxiliar de limpeza. Entrou no banco auxiliar de limpeza, passou escriturário, passou subgerente, passou gerente, comprou o banco, dono do Bradesco, 4.760 agências. Ué, sorte isso? É sorte? Presente de Deus? Ou é trabalho, ou é dedicação, ou é esforço, ou busca, ou acreditar, ou ser fiel? Valentim Tramontina morava num vilarejo, e ele foi até a cidade pequena para comprar uma chave de fenda. Chegou lá, comprou a chave de fenda, voltou para casa e começou a consertar a cadeira e a mesa. Os 2 vizinhos vieram e falaram: mas você tem chave de fenda? Presta para mim. Ele emprestou e começou a se tocar. Voltou lá, comprou um martelo, percebeu que ninguém tinha martelo. Voltou lá, comprou um alicate, percebeu que ninguém tinha alicate. Ele começou a produzir chave de fenda, martelo, alicate, indústrias Tramontina, uma das maiores do Brasil. É sorte isso? É presente de Deus? É mágica? Ou é busca, ou é trabalho, ou é dedicação,
ou é aproveitar as oportunidades? Nós trabalhamos na Igreja Católica, enquanto casais. Enquanto casais são palestras, sábado e domingo. E falar nisso, quando no domingo se reúne só os homens, só os maridos, depois se reúne lá ficar só a esposa, e cada um fica contando o problema dele. Nós achamos que temos dificuldade, né? Nós achamos que temos problema. A hora que cada um começa, reúne em 10. A hora que cada um começa a contar a dificuldade dele, tem problema com o filho, tem problema com a esposa, estou sem dinheiro, não estou trabalhando. A hora que chega de você fala, eu não tenho problema não. É isso, eu não tenho. De tanto, a gente imagina que só nós que passamos dificuldade, que os outros não passam, né? Então nós fazemos também um encontro de jovens, são 130, mais ou menos, 140, assim. Vamos lá fazer palestra para eles. E metade trabalha na igreja, vai com o pai na igreja. A outra metade é para se livrar do álcool, do tóxico, da droga. Mais ou menos 60, 70, eles vão lá para tentar se libertar do vício, da maconha, do álcool, da droga, do tóxico. Nem todos conseguem, uns 20, 25, 30, 33% conseguem se libertar. Depois que eles nos encontram na rua, nós não conhecemos eles, mas eles nos conhecem. Falou, professor, que bom te ver, cara. Olha, eu fiz lá, me libertei, não uso mais a droga. Oh, que ótimo, como você está? Professor, você não vai acreditar, hoje eu sou professor, trabalho na faculdade, consegui um cargo na faculdade, estou trabalhando já faz 2 anos. Aí você encontra outro e fala, e você? Eu, professor, também, agora eu sou subgerente no Itaú. O que eu quero colocar para vocês, não a libertação, mas quando nós vencemos uma dificuldade, ninguém supera mais nós, hein? Você supera tudo na vida, ninguém te segura. Quando você busca, você luta, você vence a tua primeira dificuldade, você lutou, você venceu, não ninguém te ajudou, você que trabalhou, você que se esforçou, você que lutou, você que batalhou. Quando você consegue superar a primeira dificuldade que você tem na tua vida, ninguém vai te segurar. Eric von Meyer, na Holanda, 2003, ele chamou seus 2 melhores amigos, falou assim, vem cá vocês dois, eu quero escalar o Everest. Os 2 amigos olhou para ele e falou assim, mas Eric, você não está batendo bem na cabeça, você é cego. Escalar o Everest, 8.848 metros de altura. Ele falou, eu quero. Ele falou, eu sei o que vocês estão pensando. O Everest não escala numa semana, é 1 mês. Mínimo de 2 meses, máximo de 3 meses. Ele falou, eu sei o que vocês estão pensando. É um problema financeiro, eu tenho um pouco de dinheiro, eu pago vocês esses 3 meses. Vão comigo. E eles foram. Passados 72 dias, eles atingiram o cume do Monte Everest. Aí os 2 amigos olharam para o Eric e perguntaram, falaram, mas vem cá, agora, revela para nós, por que você quis escalar o Everest? O porquê isso? Sabe o que ele disse? Ele falou assim, eu quis provar para mim mesmo que nada é impossível para o ser humano que acredita nas forças que traz dentro dele. Olha, Eric von Meyer, sério. Eu quis provar para mim mesmo, não para os outros. Eu quis provar para mim mesmo que nada é impossível para o ser humano que acredita nas suas próprias possibilidades. Ali, no livro Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Rizzini diz assim, em nenhum dos milagres realizados pelo Cristo no Evangelho, o Novo Testamento, em nenhum deles Jesus transgrediu as leis divinas, ou seja, nenhum foi passe de mágica. Todos que se curaram, todos que receberam a graça do Cristo, eles tinham merecimento. Quando Jesus chega em Betesda, tanque de Betesda, um poço antigo que borbulhava a água quente lá, e quem se banhava ali acreditava que se curava. Quando ele chega lá, ele encontra um paralítico, ele olha para ele e fala assim, o que você está fazendo? Ele falou, faz 38 anos que eu venho aqui tentar a cura, 38 anos. Essa providência divina, essa inteligência suprema, quando nós nos dedicamos, quando nós lutamos, trabalhamos, buscamos essa parte espiritual cada vez mais, nós também começamos a ganhar crédito. E às vezes o nosso crédito, ele começa a eliminar o débito que temos, e aí vem o processo da cura. A mulher hemorroísa, 12 anos,
com um sangramento. Ela nunca desanimou, nunca se entregou, sempre batalhando e lutando. Quando Jesus passou pelo vilarejo que ela morava, ela foi lá e tocou a pontinha do dedo na túnica bem branca e alva do Cristo. Quando ela toca, Jesus, que tinha uma espiritualidade muito avançada, ele olha para Pedro e fala: Pedro, quem lhe tocou? Pedro olha para Jesus e fala: você está brincando? Por onde Jesus passava e ele começava a fazer exposição dos seus ensinamentos, era uma multidão que ficava em volta dele. Alguém teria uma ideia de como seria a voz de Jesus? Teria ideia? Se as pessoas conseguíssemos um milagre de voltarmos em espírito para assistir uma preleção religiosa do Cristo, dá para imaginar isso? Então era uma multidão, e ela com muito esforço, com muita dedicação, toca, e Pedro fala assim para Jesus: mestre, existem uns 15, 20 pessoas te tocando, como eu posso dizer quem está te tocando? Ela levanta a mão e fala: mestre, fui eu que te toquei, quero te agradecer, meu sangramento estancou, parou, muito obrigado, você me curou. Jesus olha para ela e fala: mas espera, eu tenho algo errado, eu te curei, a tua fé te curou. É a nossa fé que cura, é a nossa disposição, a nossa luta. 12 anos, um sangramento. Já pensou? Às vezes nós ficamos com uma doença 2, 3 meses e não conseguimos passar pelo processo de aceitação disso. Às vezes nós desanimamos, nos entregamos. Ela ficou 12 anos. Tem um livro ali, Paciência para Vencer e Crescer. Isaías Claro diz assim no finalzinho do livro: olha, paciência para vencer e crescer na vida. No finalzinho, Isaías Claro diz assim: entre eu ficar a vida inteira sofrendo por uma dor, algo que está me causando sofrimento, vou ficar a vida inteira assim, e entre eu tomar uma decisão de lutar, me esforçar, trabalhar para vencer, para superar essa dor, esse sofrimento, é melhor ficar com a segunda opção. Melhor lutar. Se eu tenho um sonho, se eu tenho um projeto, se eu tenho algo que eu preciso realizar na vida, eu vou ficar só pensando, imaginando, em vez de eu tomar uma decisão para me esforçar, trabalhar, lutar para resolver, buscar uma maneira de resolver, de buscar, de superar aquele problema, aquela dificuldade, conseguir realizar meu sonho, meu projeto. Ele diz: é melhor ficar com a segunda opção. E Allan Kardec encerra o estudo da noite de hoje, no capítulo 19, aqui, quando ele diz assim: se todos nós tivéssemos um pouco mais de compreensão e entendimento de toda essa força, de toda essa energia, de todo esse poder criador que existe dentro de nós, olha, do jeito que está escrito aqui, eu estou falando para vocês, se todos nós tivéssemos mais compreensão, mais entendimento de toda essa força, toda essa energia, todo esse poder criador que existe dentro de nós, e se usássemos a nosso favor para atender os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos projetos, nós poderíamos fazer o que ali no Evangelho do Cristo consta como milagre, mas que nada mais é do que fazermos desenvolver toda essa força, essa energia que trazemos dentro de nós. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus. Quem sabe amanhã, hein? Puxa, quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter bem aqui do nosso ladinho essa presença divina do Mestre Jesus como sendo a nossa principal companhia. Eu tenho certeza que assim vai ser, assim será, que assim seja.
Muito obrigado, meu irmão. Sensacional. Fortificante. Essa acho que seria a palavra. Estimulante. Nos causa esperança. Nos prende. Convido aos passistas para prepararem um ambiente lá na sala de passes. Talvez eu estou sendo um pouco repetitivo, mas talvez tenham pessoas aqui que não saibam. A gente está fazendo o passe individual aqui na sala ao lado. Nós reduzimos o número de pessoas para evitar e cumprir o decreto da prefeitura. Todos, por favor, fiquem sentados, que a Edri vai chamar as fileiras pouco a pouco. Ajudem na oração, no silêncio, para que todos possamos receber os fluidos necessários do passe e as benesses da casa de oração, do Espiritismo, na nossa querida cruzada. Aí o pessoal acaba de tomar um passe, levanta e sai pelo fundo. Aqui ao lado, na hora que sai do pátio, tem a água fluídica. Quem quiser tomar, ali bem na porta, quase em frente à porta da cozinha. O recadinho dessa noite é o que a cruzada está precisando de alimentos não perecíveis. Todas as doações são bem-vindas. Quem puder colaborar, quem puder ou souber de alguém que possa colaborar, a cruzada mantém o assistencialismo nas famílias carentes. E também aceitamos doações de roupas, objetos usados, sapatos, tudo. Chapéu, se vocês tiverem, a gente põe à venda para que esses valores sejam revertidos para as despesas da casa. A cruzada não recebe nenhuma verba do governo para isso, nem cobra dízimo dos seus fiéis. Então vamos encerrar agradecendo a vinda do nosso irmão que nos brindou com esse lindo ensinamento, a nossa fé, a fé verdadeira nossa, o nosso Criador. A fé é aquele sentimento inato que está no homem, que está dentro da gente, e é aquele impulso da nossa destinação que nos fará gravitar até o Pai, ao Criador. Pai de amor, encerramos mais essa etapa, mais essa quarta-feira bendita e amada na nossa querida cruzada. Obrigado mais uma vez por nos ofertar o conhecimento, nos dando esperança e nos fortalecendo para caminharmos e para enfrentarmos os nossos desafios. Que possamos ter compreensão do seu amor e das suas leis naturais, e pouco a pouco nos tornarmos o homem bom, o espírita bom do Evangelho. Que a luz desça dos céus através dos mentores espirituais, banhando o planeta Terra e revigorando a crosta terrestre, extirpando os males dos homens e dos nossos irmãozinhos desencarnados que andam cegos na escuridão. Que hoje possamos nos fortalecer, como disse o nosso irmão Antônio, renovando as nossas esperanças, sairmos daqui renovados, revigorados, com o entendimento da lei divina, e que possamos nos aproximar de Ti, Pai Criador, através da gratidão, aceitando o que o Senhor nos oferece, aceitando o que o Senhor nos empresta neste processo educativo reencarnatório. Que o amor possa ser o nosso estandarte, possa ser a nossa campanha em busca de um mundo melhor, nos livrando dos processos mentais obsessivos e psíquicos que nos atormentam, e olhando a vida com bons olhos, e ao sairmos daqui, levarmos lá fora este amor revivido em Cristo, com fé, com esperança e com caridade. Que Deus abençoe a todos.
tenhamos uma final de noite, uma santa paz do Senhor, e nos preparando mentalmente em silêncio para o passe que virá completar todos aquilo que a gente precisa e que necessita, esse vigor da matéria. Que assim seja.